Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você pode abrir sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo número 4. Quem está animado aqui essa noite? Diga assim: fé é a arte de ver o invisível. Eu acredito que essa seja a quarta mensagem dessa mensagem. O Léo pode dizer para mim melhor. Acho que é a quarta essa, né? Aí depois eu vou dar uma parada, vou mudar o tema, porque senão vai ficar as quinta, sexta. Dá pra gente ir até o final do ano. Mas você que ainda não assistiu às outras mensagens, é uma junção de mensagens sobre aprendendo a ver aquilo que não se vê. Eu chamo essa mensagem também dos olhos do coração. E minha esposa disse para mim que quarta-feira passada a mensagem foi muito boa. Ela passou. Eu estou trabalhando e ela manda as mensagens para mim. Que mensagem! Quarta passada essa mensagem foi forte. Vou mandar para você ouvir. Quando eu olhei eu mesmo pregando. Quem é que gosta de se ouvir? Eu dificilmente eu vou ouvir uma mensagem minha que eu preguei. Às vezes eu vou ler de novo, mas pregando você nunca fala aquilo que você escreve. Muitas vezes eu escrevo, chega aqui e vem muita coisa por inspiração. Embora o que você está escrevendo seja inspiracional, vem de um tempo de meditação, de coisas que você está recebendo de Deus. Então isso sai com vida, amém? Não é uma rotina religiosa, é um estilo de vida no Senhor. Evangelho é muito mais que religião. Evangelho é relacionamento. Diga: Jesus veio para me revelar um Pai. Sabe, todas as obras que Jesus veio fazer, sei que Ele veio perdoar nossos pecados, nos justificar, mas a maior obra é revelar o Pai. Ninguém nunca conheceu Deus no Velho Testamento como Abba. Então Ele vem agora revelar. Ele vem a um planeta de órfãos revelar o que a gente mais precisava: um Pai. Precisa entender essa noite que Deus cuida de você. A gente entende que todo país ele tem uma língua, ele tem uma moeda. Concorda comigo? Se você for para a Europa, existe o euro. Se você for para os Estados Unidos, é o dólar. Para a China, se eu não me engano, é o iene, né? É o iene. Cada país, se você for para o Reino Unido ou para a Inglaterra, você vai perceber que é libras, né? Isso aí. Quando a gente trata do reino dos céus, qual é a moeda do céu? Qual é a língua do reino? Os valores do reino. Nós queremos que Deus mude, mas eu tenho uma notícia, não sei se é muito boa para você, é que Deus não vai mudar. Se alguém precisa de mudança, é eu e você, amém? Às vezes nossas orações parece que a gente está tentando controlar Deus, né? Eu vi muitas pessoas disciplinadas na fé e elas estão se esforçando para tentar crer. E fé não é produto de uma disciplina ou de um esforço humano. Fé é produto da entrega e não do controle. É mais sobre rendição. Porque descanso é parar de controlar, é confiança interna. Você sabia que a coisa mais difícil muitas vezes num problema é a gente ficar quieto? E aí Salmo 46:10 o Senhor diz: aquietai-vos em saber que eu sou. Ele não diz eu fui, Ele não diz eu serei, é tempo presente. Porque há uma graça para cada dia. E o descanso te ensina a viver na dependência do Senhor. Pode ver que o primeiro dia do homem era o sétimo. O primeiro dia, o homem é feito no sexto. O primeiro dia de vida é o sétimo, descanso. E de todos os dias que Deus criou, a Bíblia diz que e amanhã e a tarde do dia seguinte, e amanhã e a tarde. Mas no sétimo dia Deus não falou que houve manhã e nem tarde. Por quê? Aquele dia não tem fim. O homem foi projetado para viver eternamente no descanso. É por isso que é um dia que não teria fim. E depois na lei mosaica são sombras. Deus ensina a questão de guardar o sábado, que não é um dia, mas é uma pessoa. Eles desfrutavam, passavam a semana trabalhando nos rituais religiosos, toda aquela coisa que eles faziam.
E no sábado era como se fosse uma degustação. Eles tinham uma degustação daquilo que a gente tem por completo dentro da gente hoje. Mateus 11, 24, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não disse vinde o crente, o pastor, qualquer pessoa. Evangelho é um lugar de relacionamento. Ele chama você para ir com Ele. Ele não te diz o que você vai fazer quando você vai a Ele. Mas se você for a Ele, Ele faz você descansar. Você sozinho não consegue descansar. Aquietai-vos em saber que eu sou Deus. O que Ele está dizendo? Eu sou Deus. A queda do homem se dá em um homem tentar ser o Deus da sua vida. No dia que você comer vai ser como Deus. Se eu serei como Deus, para que ter a existência de um Deus? É independência. Nós não nascemos para ser independentes. Nós nascemos para depender do Senhor. Já percebeu que toda a nossa tentativa de não depender de Deus só nos levou a uma frustração? Todos os meios que criamos para não depender de Deus só nos levaram a circunstâncias, situações de frustração. Buscamos estabilidade. Quando tudo mudar eu vou ficar bem. Tem algo errado. Você agora nasceu de novo. A Bíblia diz, Colossenses 1:13, você foi transportado do império das trevas para o reino. 1 Coríntios 15, 22 diz que você, quem nasceu ou você está em Adão morto, ou em Cristo vivo. Você mudou de geografia espiritual. Então eu mudei de natureza, eu nasci de novo, eu estou fazendo parte de um novo reino. Eu tenho uma nova geografia. Eu opero a partir dessa verdadeira realidade de onde Deus me vê. Deus não me vê em fracasso, Deus me vê em Cristo. Quando João escreve nas cartas e epístolas, ele diz: filhinhos, vocês nasceram de Deus e já têm vencido o mundo. Só o fato de você ser um com Ele, tudo que está à sua volta não é páreo para aquele que está em você. Você já começa diante dos obstáculos com 1 milhão de chances de dar certo, com todo o céu ao seu favor. Só que nesse reino eu estou em uma nova geografia, eu tenho uma nova natureza. Mas eu preciso entender agora que Deus quer transformar a minha mentalidade. Muitas vezes estamos diante disso. Eu mudei de geografia, mudei de natureza, mudei de localização, estou em Cristo, mas com padrões velhos de pensar. Você compra um celular novo, tem que baixar o download. E alguns ficam pedindo. O meu pede o tempo todo a atualização, ele fica travando. E o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Baixar download. Na cruz, Jesus zerou todo o vírus que o nosso software pegou. Foi tudo zerado, amém? Só que agora, Deus está baixando download, renovação da mente. Você nunca vai crer, a fé nunca vai ser exercida onde a vontade de Deus não é conhecida. Então o conhecimento revelado vem para o seu coração, para que você possa possuir o que lhe pertence. Você tem uma conta e um dos nomes para o Espírito Santo é também advogado. Quando você vai tomar posse de uma herança, o advogado vai sentar perto de você, vai ler a escritura. Tem um depósito na sua conta e o Espírito Santo, advogado, senta diante de você, pega a escritura e vai mostrar para você: olha o que lhe pertence, olha o que lhe pertence, olha o que lhe pertence. É por isso que nesse lugar onde tudo já foi feito, qual o padrão da fé? Não é fazer, é receber. Fé é receber. Nossa parte é louvá-lo e agradecer. Amém? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa questão da fé. Por quê? Porque nesse reino, a moeda e a língua é diferente. Os valores são diferentes. E eu, como seguidor de Jesus, como filho de Deus, eu preciso permitir que os valores de Jesus, os meus valores têm que ser os valores dele. Isso vem através da sua palavra. 2 Coríntios 4, verso 18. Vamos começar. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque aquilo que não se vê, aquilo que se vê é passageiro, mas os elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são. Depois a gente vai ler o contexto disso no final. Abre em Marcos capítulo 9, verso 17. Falei sobre o solo, o coração, a semana passada. O coração é a fonte. Provérbios 4, 23 diz: o que se deve guardar, guarde o vosso.
deles são as fontes da vida. O que é fonte? A nascente, onde as coisas são geradas. O diabo, antes de trabalhar na tua mente, o objetivo dele é alcançar o teu coração. João 14, Jesus disse: não se perturbe no vosso coração. Não fiquem perturbados no coração. É minha parte cuidar do meu coração. Aquilo que eu me alimento, aquilo que eu medito, aquilo que eu escuto, aquilo que eu alimento o meu coração. Sabe, a gente precisa ser responsável com o nosso coração, porque é a única parte que a Bíblia nos ensina a guardar. Claro, guardar a partir de uma percepção da palavra de Deus, amém? Não é com a ajuda de coaches, é com a revelação do Espírito Santo. Há muita coisa no nosso coração crescendo e a gente não sabe. Quando eu fui ler a carta de Tiago, às vezes eu fico espantado com aquela coisa. Ele disse: vocês não recebem porque pedem mal, pedem de maneira errada. Ele diz: a cobiça, a engano, a egoísmo no coração de vocês. É por isso que, por mais que você vá para esse lugar de oração e peça, você precisa entender que, embora Mateus 6, Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. É uma oração modelo, porém é uma oração já cumprida. Mas ela também me dá um modelo. Algumas coisas ali estão cumpridas em Cristo, amém? Mas ela dá uma totalidade de uma oração. Quando eu vou para esse lugar de comunhão e oração com o Senhor, eu preciso entender que Deus na oração está mudando minha mente, para trazer a mentalidade do céu para a terra. É proclamar diante de uma adversidade a vontade do céu e não a minha, amém? Seja feita a tua vontade, reino venha, vontade seja feita. Então Deus quer trazer a cultura dele para a tua mentalidade, na maneira de pedir, na maneira de enxergar os fatos e os problemas. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade que Deus quer realizar. Porque embora você queira algo, mas Deus como pai não vai te dar aquilo que vai te destruir. Quem aqui daria algo ao seu filho para destruir ele? Há muitas coisas que na sua palavra já estão estabelecidas para nós. Cura, proteção, já são direitos nossos, é o lado legal da redenção. E João, ele diz: se você pedir, 1 João 4:14, se você pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ou seja, aquilo que já está escrito em sua palavra. Mas tem coisas que não estão escritas. E como saber se é a vontade do Senhor? Aí Efésios 5, Paulo diz: como saber a vontade do Senhor? Ele não manda você buscar resposta, ele manda você se encher do Espírito, salmodiando, adorando, rendendo graças. Nesse lugar, uma percepção espiritual vai aflorar e você vai entender. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra. O que treina nos nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus é a palavra de Deus. Quanto mais eu estou exposto à palavra, ou à comunhão, à adoração, nesse lugar de rendição, meus ouvidos serão treinados. Porque todos nós nascemos com DNA, com o nosso design. No nosso design espiritual, fomos projetados para ouvir Deus. E como é que a gente não consegue ouvir? Às vezes as pessoas ficam: sabe, eu estou tentando ouvir Deus, eu quero saber qual é a sua vontade. Tudo que Deus mais quer que você é falar com você, todos os dias está falando com a gente. O problema são padrões terrenos que aprendemos de dependência própria, de controle. Aquietem-se, eu sou Deus. Ou seja, só o motivo de você saber que eu existo é motivo de você ficar tranquilo. Aquele que se preocupa não sabe o que é amado. João disse isso em 1 João 4:18. Vamos embora. Então essas coisas que se veem vão passar, e as que não se veem. E o que é fé? É enxergar pela verdadeira verdade. Porque estamos esgotados emocionalmente, porque estamos dando à nossa mente, ao nosso coração, algo que é inferior àquilo que é superior à palavra de Deus. E aí tem um monte de gente esgotada porque está meditando, ocupando sua vida com aquilo que é inferior. Aleluia. Deixa eu começar a pregar. Tem muita gente assim olhando para mim muito sério. Está comendo, né? Contudo, um homem no meio da multidão reclamou: mestre, a gente sabe que a nova aliança não começa em Mateus, Marcos e João, nem Lucas. A nova aliança começa em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Mas toda a Bíblia, ela tem uma voz profética, ela tem verdades e revelações pelo Espírito passado pelo filtro da cruz. Amém? Quando você lê a palavra, você precisa entender isso, onde começa a nova aliança. Tudo tem que passar pela nova aliança.
Jesus aqui está falando para os judeus, mas tem muita revelação aqui pelo Espírito. E uma das coisas que me chama a atenção é que um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem o tal espírito, mas eles não. Versículo 19, diz Jesus. Falou Jesus, admoestou Jesus: ó geração. Essa versão não existe, tá? Sem fé. O texto aqui não é sem fé. O texto aqui é geração. Foi aqui onde eu parei domingo. Geração incrédula. A Bíblia não diz que eles não tinham fé. A Bíblia diz que naquele coração havia outras sementes. Lembra de Mateus 13? 4 tipos de pessoas. A parábola da semente e a parábola do coração. 4 pessoas. Só em um coração a palavra frutificou. Um ouviu, se alegrou. As pessoas chegam no culto, se alegra com a palavra, mas ela não criou raiz. O que acontece com essa pessoa? Não tem vida em si mesmo. O trabalho do diabo não é roubar tuas bênçãos, tua família, teu casamento, tua saúde. É roubar a palavra que Deus te deu. João capítulo 17, João 14, 17. Jesus, na oração ao Pai, ele disse: eu dei a eles, falando dos discípulos, a tua palavra. Porque ele não disse: eu dei a eles a cura, eu dei a eles a proteção, eu dei a eles o amor. Eu dei a palavra. Porque tudo que Deus vai manifestar na terra, vai manifestar primeiro pela sua palavra. Como foi que Deus criou todas as coisas? Quem tem a palavra de Deus aí, por favor? Eu sei que você tem um logos escrito, mas Deus quer trazer o rema. Uma palavra falada ao teu espírito, seja por meio de sonho, visão. Eu falei que para Abraão Deus falou por meio de uma visão. Deus pode falar com você até num filme na Netflix. O problema é aquilo que está endurecendo o nosso coração e nós não percebemos. Falei de um jardim que cresce sementes, plantas boas e plantas ervas daninhas. Na nossa vida existem padrões mentais, sementes que foram crescendo em nossa vida, a gente não percebe. Muitas vezes a nossa resposta na vida está sendo resposta de uma ofensa e não da verdade. Você não precisa ser amargurado para estar respondendo a ofensa. Várias vezes eu sou tentado e quando eu menos espero eu estou respondendo a ofensa. É uma arma do diabo. Decepção, ofensa, para bloquear o nosso coração e fazer nos privarmos da graça, conforme Hebreus fala, do povo hebreu que se ficou privado do descanso por causa de ofensa, amargura e outras coisas que cresciam naquele solo. Mas o que é interessante é que Jesus não disse ó geração sem fé, ele disse ó geração incrédula e perversa. Perversidade aqui não é maldade. As pessoas não, você é ruim porque não orou e o cara não foi curado. Já imaginou? Você olhar para alguém que ora por alguém que está endemoniado ou alguém que está enfermo e você diz, você é perverso. Perversa aqui no grego não é uma pessoa ruim. Está ligado à incredulidade, à dureza de coração. Amém? Tem pessoas que dizem assim, eu tenho uma inclinação para o intelectual. Então você quer dizer que você tem uma inclinação para a incredulidade. Deus é inteligente, é o ser mais inteligente do universo. E Ele é altamente cheio de fé. A inteligência não anula a fé, amém? Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o mundo, o universo foi criado pela palavra. Hein? Se o teu intelecto está afetando sua fé, está te levando para a incredulidade. Às vezes raciocinar demais para tentar entender uma situação vai fazer você se privar de viver uma vida pela fé. Pedro começou caminhando pela fé, mas raciocinou demais. Você tem uma palavra da parte de Deus, mas você tem uma ideia. E essa ideia faz você meditar, pensar. Você tem raiva, amargura, outras coisas competindo com a palavra de Deus. Falei isso domingo. Vamos continuar.
Então pela fé entendemos que o mundo foi criado. Diga assim: eu não entendo para crer, mas porque creio passo a entender. Viu que é o oposto? E ainda tem aqueles que dizem que o homem veio do macaco. Quem crê que o homem veio do macaco, levanta o rabo, por favor. Só uma brincadeira, irmão. Verso 19, verso 20. E logo o trouxeram, assim que o Espírito viu Jesus. No mesmo instante provocou uma grande convulsão no menino, e este caiu e começou a rolar, espumando pela boca. Quando ele viu Jesus, começou a bater, espumar, rolar, cair, porque o diabo percebeu que aquilo funcionou com os discípulos. E ele tentou fazer com Jesus. Porque tem coisas que estão acontecendo no natural para interferir com aquilo que vai acontecer no espiritual. Satanás sempre vai trabalhar naquilo que é visível, naquilo que os teus sentidos, a incredulidade está ligada aos sentidos, não atentando nós naquilo que se vê, porque tudo que eu vejo vai me levar para a incredulidade. Aquilo que não se vê é o foco da fé. Ele agita o problema. Quantos aqui foram a Deus por causa de um problema já, em oração, e perceberam que o problema ficou pior? Acho que só eu. Vou levantar as duas mãos. Quem aqui está orando a Deus por uma situação e o problema piorou? Levanta a mão, por favor. Em casa, levanta os pés. Por que isso? Porque isso funcionou. Já percebeu que funcionou com os discípulos? Foi para Jesus com a mesma coisa. Ele vai trabalhar com a perturbação, com que eles vinham do lado de fora, para fazer com que eles não vejam o que vinham por dentro. O que está acontecendo do lado de fora é para roubar a visão do que você pode ver por dentro. Melhor dizendo, Satanás vai tentar jogar preocupação, medo, atividades para ocupar você, distrair você. Porque todo problema que você vai enfrentar, que tem graça de Deus para passar por ele, você já tem ferramentas necessárias para passar. Deus só vai livrar você daquilo que te mata, nunca daquilo que vai fazer você crescer. Então, antes de entrar em algo, eu já tenho armas preparadas pelo Senhor. Mas por que me esqueço? Porque Satanás é especialista em nos distrair. Medo e preocupação. Ocupar você para ficar distraído com aquilo que Deus já te equipou para passar. Ao invés de passar destruído e acabado, por entender as armas que tem e estar consciente da sua verdadeira realidade, você passa em alta voz, olha para Nabucodonosor e diz: você pode aumentar o fogo. O fogo aumenta para fazer você desistir daquilo que crê. Mas quando você está nesse lugar de comunhão e sabe quem Ele é e sabe quem você é nele, você até diz como Sadraque, Mesaque e Abednego: Ele pode até não livrar, mas eu não deixo de crer. Porque Deus não disse a ele: vá que eu estou contigo. Há situações que Deus não vai dizer para você: vá. Há situações que você vai passar pela convicção daquilo que Ele já é em sua palavra. É a natureza de quem Ele é que garante a você estar bem diante do processo. E aí você diz: aumentou o fogo para chamar a minha atenção. Porque o diabo irado, que Nabucodonosor é uma figura do diabo, aumenta o fogo para chamar teus olhos para aquilo que é natural. O menino bateu mais forte porque funcionou com os discípulos, vai funcionar com ele também. Só que agora está diante de alguém diferente, de alguém que não olha a partir do que é humano. Jesus disse aos discípulos: ninguém melhor para falar do Pai a não ser aquele que está com ele, estava com ele o tempo todo. Ele disse: eu falo o que eu vejo o Pai falar, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Como? Estando na terra, não, com uma perspectiva do céu. A comunhão com Deus traz o céu para a terra. Ele lidava com situações naturais a partir da perspectiva divina. Estava aqui, mas a mente e o coração lá. O problema é que o diabo quer você aqui, o seu coração e sua mente no problema. O que é que o Espírito Santo e a palavra vai fazer através da renovação? Levar o teu coração e tua mente para onde você é. Colossenses 3:2, já que você é de cima, olha para o teu vizinho e diga: quando você nasceu de novo. Efésios 2:6, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele nos lugares espirituais. Só que em Efésios 1:23 diz que Ele colocou Jesus assentado à destra do Pai, muito acima de todo poder, principado e nome que se nomeia. Só que quando Jesus foi para esse lugar, Ele não foi só. Ele levou a igreja dele com Ele.
Por isso que João diz que a igreja é a plenitude daquele que preenche todas as coisas. A manifestação do Pai na terra vai ser através do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quando você está operando na terra fora da fé, você é disfuncional. É como estar debaixo da água sem o aparelho de respiração. Lidar com pressões na carne vai te matar. Porque o seu corpo não foi feito para lidar com aflição. Vai acontecer você cair numa depressão e numa ansiedade. Isso é muito profundo. A gente vai entrar em coisas depois disso, na escola. Quando começar a matéria fé. Entenda algo aqui. Já que são de cima, eu sou da onde? De que reino eu sou? Vou voltar ao início. Lembra que irmão, o que eu estou pregando está tudo ligado a uma coisa que eu iniciei. De onde eu sou? Fui transportado do reino das trevas para onde? Esse reino é espírito. E o natural veio da onde? Espiritual. Por que o natural pode ser mudado pelo espiritual? Porque veio de lá. Mas você cresceu no ambiente natural. Padrões humanos foram colocados em você. Percepções. Observa Jesus ressuscitando Lázaro. Se fosse um de nós lá, ia ficar com medo por ele. E se não sair? E se não ressuscitar? Mas o conhecimento humano natural não foi maior do que o conhecimento revelado. Ele não agia pelo conhecimento humano. Ele agia pelo conhecimento celestial. Todo o tempo. Porque quem anda por fé vive como se já fosse. Ele nem ora para Deus ressuscitar. Ele já agradece antes de orar. Porque para ele já está realizado. Pega no teu vizinho e diga: quem anda por fé vive como se já fosse. Diga: se Deus disse que você seria empresário, enquanto você é funcionário numa empresa, você se comporta como um empresário. Quando eu tiver, eu vou fazer. Nunca foi fé. Mas eu não tenho dinheiro. Me mostra os milhões que Jesus tinha na conta quando andou como homem. Ele é o modelo de humanidade que Deus deixou para nós. Ele é o Adão antes da queda. Não vou entrar nisso, que é um outro assunto. Eu estou falando sobre imagens do coração. Então, já que são de cima, Efésios 2,6, por favor, deixa eu te mostrar a tua verdadeira posição. Porque você nunca vai andar por fé se não souber sua verdadeira identidade e sua verdadeira posição em Cristo. Enquanto você não crê que é a justiça de Deus, o seu coração vai ficar bloqueado. Porque o Evangelho é uma revelação da justiça de Deus. Porque sou justo, agora crer é uma dádiva da justiça. Crer em Jesus é uma dádiva da justiça. Você não precisa se esforçar para ter fé. É um fruto no seu coração agora. Paulo nunca vai dizer: foi tua pequena fé, foi tua grande fé. Paulo dizia: ande no Espírito. Fé é fruto do Espírito. Quando eu ando no Espírito, o que é do Espírito aflora. Então não há esforço. Quanto mais me relaciono. Colossenses 3:2, já que vocês são de cima, pense como alguém que é de cima. Pegaram 5 pães e 2 peixes, deram a Jesus. Ele fez o quê? Oh, tem pouco, foi isso? Ele olha para cima. Ele não olha para o peixe, ele olha. Ele não olha para o peixe, ele olha. Ele não olha para o peixe, ele olha. Eleva meus olhos para cima, para o monte, de onde virá. Ele olha para onde? Uma consciência do céu e não da terra. Se você não entender o que é andar por fé, não é um esforço, é uma perspectiva. É andar consciente em uma perspectiva celestial, é olhar para cima e não para baixo. Jesus não mandou, como Salomão disse, vai ter com a formiga, ele mandou olhar para as aves. Elas estão em cima, a ave não anda no chão, elas voam. Mas não é só olhar para aprender, é fixar os olhos. Amém? Então, é estar na terra, lidando com problemas da terra, com alguém que é de cima, como alguém que é de cima. Imagina que você é embaixador. 2 Coríntios 5:20 fala que nós somos embaixadores. Todo país tem uma embaixada. Tem americano aqui lá no centro do Recife. E quem representa o governo americano? Tem um embaixador. Ele fala a língua do seu reino. E ele está lá para fazer o quê? Colonizar. Relações públicas. Olha para o teu vizinho e diga: a igreja não são prédios, estruturas físicas. Diga: a igreja é a embaixada do céu na terra para colonizar, governar, reinar em vida, manifestar o reino do Pai. Quando você entender o reino de Deus,
A visão de reino. Você vai parar de ter uma mentalidade de necessitado na igreja. Porque Deus vai te usar como manifestador. Você vai parar de orar para Deus pagar suas contas e vai dizer: Deus, agora eu quero pagar a conta dos outros. Ai, meu Deus do céu. Deus nos ressuscitou. Com quem? Diga, quando Jesus ressuscitou, Ele não ressuscitou sozinho. Diga, eu tenho uma nova língua, uma nova moeda, uma nova posição, uma nova filiação. Estou na terra, naturalmente, sentado hoje. Nós somos a graça, ouvindo o pastor mais bonito. Mas espiritualmente, eu estou assentado. O que é interessante é que tanto Deus como o diabo não te vê onde você está aí. Até o inimigo vê você no seu lugar de origem. Só que o trabalho dele é cegar você. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desse século cegou quem o entende. Não foi para qualquer coisa, foi para a luz do Evangelho de Cristo. Se tem algo que ele vai tentar cegar as pessoas, é para o Evangelho. Por quê? Porque onde o Evangelho chega, acabou-se o poder das trevas. Não tenham vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? História de carochinha, filosofia humana, argumentos de homens. Não, o Evangelho é poder de Deus. É o dunamis de Deus para salvar, para curar, para prosperar. Aonde o Evangelho chega, tudo muda. Olha aquele cego que pedia esmola no templo. Todo dia estava lá, 40 anos de idade, 40 anos, e tudo que ele pedia era uma esmola. O que é que ele esperava da vida? Uma esmola. Olha para o teu vizinho e diga: talvez como aquele cego. Todos os dias, você acha que vai viver a mesma coisa? Mas você está diante de um Deus que supera todas as expectativas. Mas num belo dia, Pedro e João iam subindo com este evangelho. Quando olhou para o homem, ele pediu uma esmola. Ele disse: não tenho prata. Não tenho prata. Mas o que eu tenho? Olha para o teu vizinho e diga: sabe por que o diabo não quer que você veja? Porque quando você vê, você vai manifestar. Você não só recebe, você manifesta. Você não só recebe, você manifesta. Oh, meu Deus. Porque você vai perder a visão de pedinte, você vai perder a visão de necessitado, de coitado, de vítima. E agora você vai andar como filho de Deus. E o mundo está gemendo, clamando, implorando pela manifestação de uma religião. Não, pela manifestação de uma placa. Não, pela manifestação dos filhos. Quem é filho aqui? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Diga: há uma ardente expectativa para que o evangelho que está em mim, as águas que estão na minha vida, fluam. E o diabo quer entupir, bloquear o fluxo. Se você vida for para você mesmo, uma vida egoísta, uma vida humana, uma vida... Não. Eu não sou daqui. Diga para o seu vizinho: eu não sou daqui. Eu tenho outra notícia para te dar, é só um fundamento. A gente vai entrar muito forte nessa mensagem daqui para frente. Diga: eu não sou daqui. 2 Coríntios 5,16, Paulo diz: a ninguém mais se considere na carne. Você não é nem mais o que sua mãe e seu pai gerou. Está na hora de você se conhecer pela sua verdadeira identidade. Seus velhos padrões precisam ser transformados pela palavra. Um novo nome, você não é daqui. Você nem é mais o que seu pai e sua mãe gerou. Paulo diz: a ninguém considere na carne. Na carne você era filho de João e de Maria, mas no Espírito é aquilo que o mundo almeja que se manifeste. Os filhos. Enquanto ele te ocupar, te distrair, o propósito não flui. Ai. Os coaches estão com a ideia. Eu vi um pastor falar algo, eu achei interessante, escreveu algo. Os coaches estão com a ideia de que todo o propósito é riquezas, avanços financeiros. O propósito de Paulo foi prisões. Diferente do que a Bíblia ensina. Algumas pessoas no Novo Testamento, seu maior nível de propósito não foi numa empresa ganhando milhões, foi numa prisão escrevendo cartas que mudam a vida da humanidade até hoje. Não é o lugar que determina o que eu vivo, é aquilo que eu creio. Sua vida nunca será acima das suas convicções e crenças. Então Deus quer mudar a tua percepção, tua crença pela verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Quem sofre somos nós, quando a gente não muda. Deixa eu correr.
A gente vai entrando, quando a gente olha, passou. Não atentando nós nas coisas aqui, como aprender a ver o que não se vê. E logo trouxeram, e o Espírito, quando viu Jesus, provocou o versículo 20. Marcos 9, verso 20. O inimigo trabalhava com a perturbação naquilo que eles viam do lado de fora, para bloquear aquilo que eles podiam ver por dentro. Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado com cara de leoa, de leão, só não ruja, viu? O Will um dia desse foi rugir para mim, ele faz meau. Eu disse, Will, que rugido é esse? Eles, é o gato de botas. O gato de bota no final do filme houve uma transformação tremenda na vida dele, Will. É o gato de Minas Gerais. O pernambucano é miau, né? Ele disse que é o gato de Minas Gerais. Miau. Eu pensei que leão rugia, Will. Ele completando hoje 49 anos. Tem quem diga, né, irmão? Pega o dedo de profeta, olha para o vizinho e diga, meu irmão, o inimigo tenta trabalhar com uma perturbação naquilo que você vê do lado de fora, para que você não enxergue por dentro. Diga, a fé, pega o dedo do profeta e diga, a fé não nega a existência de um problema, ela nega o problema a um lugar de influência. Quem tem influenciado a tua vida? Perspectiva celestial ou a situação? Você se move pela necessidade, pelo amor de Deus, pela mágoa, pelo ressentimento ou pela verdadeira verdade? Então indagou Jesus ao pai do menino. Então Jesus indagou ao pai do menino, versículo 21. Há quanto tempo isso está acontecendo? E o pai declarou, desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. De alguma maneira, ajuda-nos. Se você pode fazer, irmãos, essa medida de fé não levanta nem um ponteiro, né? Que coisa louca, não? Deus, se você pode, você tem capacidade, habilidade para resolver esse grande problema. Olha a oração do cara. Se você pode, Deus, se você pode. Já viu aquela fé que num ponteiro não sai nem do canto assim? Era a fé do cara. Verso 23. Jesus disse, se pode, contestou Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta. Na verdade ali a minha incredulidade. Ajuda a vencer minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Eu tenho mais de uma semente crescendo no meu coração. Perceba, não é falta de fé o problema, é aquilo que cresceu junto no teu coração. O problema não é a fé no coração. O problema é que não há só a fé, há outras sementes crescendo. Falei domingo sobre, você tem um jardim, e nesse jardim crescem várias plantas. E quando você rega a planta boa, infelizmente quando está regando a boa, rega todas as outras plantas, sim ou não? Sim. E o que a gente precisa entender é que se você criar um sistema de irrigação automático, queria criar um sistema que só regasse as plantas boas. Seria maravilhoso. Quem gosta de planta aqui? Deixa eu ver os apreciadores. Percebeu que quando você renova a mente em uma área, você tem uma percepção diferente daquilo? Quem gosta de planta, vai chegar num lugar e vai olhar para as plantas de maneira diferente de quem não gosta. Ou quem nunca estudou sobre elas. Vai ter gente que vai olhar e vai achar bonito. Que casa bonita. Já quem gosta não. Uau, aquilo é uma cica revoluta. Uma trepadeira, aquilo é uma jiboia, aquilo é uma jiboia limão, aquilo é... Você começa a analisar, você faz, uau, só de planta. Eu chego no lugar e vejo, uau, só de planta aqui tem uns 10 mil. Tem gente que vai passar, vai dizer que jardim bonito. Às vezes tem 50 mil na frente da casa daquela pessoa. Tinha uma casa aqui em Jardim Paulista, não sei se tem ainda, que tinha uma palmeira azul, uma laca que é a vermelha, tinha uma triangular, tinha uma cica revoluta e outra planeta. Só aquela dava uns 6 mil reais na época. Eu digo, se o ladrão soubesse, na porta de casa. Mas as pessoas, quando não têm a percepção, não sabem o valor que aquilo tem. E você só enxerga uma percepção quando passa a estudar, é sobre alimentação. Pessoas dizem para mim, é muito difícil fazer dieta. Não, difícil é fazer regime, ficar com fome. Mas mudar a mente não é difícil. Principalmente quando ela é mudada para algo que é bom.
Você nunca vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Deus quer trazer mudança para a tua vida. Como? Todo nível de transformação que você experimenta vem da transformação da sua mente. Porque no Espírito já é pleno. Quem está comigo? Vamos correr. Então vamos lá. Entretanto, Jesus pegando a mão do menino e tal. Daqui a pouco eu leio esse versículo. A gente parou no 25, tá bom? Deixa no verso 25 aí, quieto. Ajuda a minha incredulidade, foi o 24. Ajuda a minha. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho outras sementes crescendo no meu coração. Aqui está algo muito sério. O ponto que eu quero enfatizar é que se um jardim, quando você rega uma planta, rega todas as outras, a presença de Deus, quando rega a semente do teu coração, vai regar todas as que estão lá. Deixa eu te dar um exemplo disso. Havia uma cena antes da morte de Jesus de muita intimidade e profundidade. É a ceia. Na ceia você vai ver um tipo de semente. João reclinando a cabeça no peito de Jesus. Você vai ver Pedro dizendo que não vai negá-lo. E você vai ver Judas saindo para traí-lo. Diga, diante da presença, todas as sementes são regadas. Só que antes que essa coisa frutifique do lado de fora, Deus quer tratar com a gente em arrependimento, nos dando graça para vencer essas áreas. Por isso que a gente precisa ser rápido. Você está dirigindo o carro e de repente você percebe uma soberba no seu coração, irritação sobre algo. Porque é muito fácil estar analisando os outros. A gente não quer ser responsável pelo nosso coração, a gente quer que as pessoas mudem. Só que há trabalho Deus fazer todo mundo mudar e não mudar você. Não muda nada. O maior interesse de Deus é mudar você primeiro. É alguém fazendo ou não, você está bem. É Paulo dizer, eu estou bem, tendo ou não tendo. Isso é um nível de fé, porque quando a gente lê Filipenses 4:19, todo mundo pega esse texto para levar uma mentalidade para dentro da igreja só de necessidade. Deus vai suprir minha necessidade, só que o contexto ali não é suprir necessidade. É alguém que tem uma estrutura de fé para passar tendo e não tendo. É dizer, eu estou solteiro, estou bem, estou casado, estou bem. Estou solteiro, vou ter que lidar com a situação de, preciso de alguém. Então eu estou só, vou sair da solidão quando arrumar alguém? Não, ninguém sai da solidão quando arruma alguém. Você sai da solidão quando você se encontra em Deus. Aí você casa e agora você vai ter que lidar com o temperamento da outra. E você diz, rapaz, é melhor estar solteiro. Então você não sabe o que quer. Porque o problema não está naquilo que está acontecendo, é nas crenças que estão no coração. Se a pessoa que está com você está bem, você fica bem. Mas se ela muda, você muda. Então você sempre está mudando por causa de circunstâncias. Não porque a verdade está te mudando. Não estou dizendo que o que as pessoas estão fazendo está certo. Mas é chegar num ponto de estar preso ou solto, está bem. Paulo disse, alegre-se no Senhor. O salmista disse que nunca lhe falta satisfação no Senhor. Às vezes a gente está diante de situações que a gente sabe, irmãos, está tudo dando errado, a gente não tem onde se alegrar. Temos sim, a nossa fonte de alegria é o Senhor. Podemos estar satisfeitos nele, porque tudo que o diabo está fazendo é para você murmurar. Então você levanta uma canção para o Pai, porque a sua crença está nele. O fogo aumentou 7 vezes e você diz, eu não vou me curvar. Pelo contrário, eu vou passear. Se me queimar, amém. Se não queimar, amém. Mas quando você entra, irmãos, aquela mulher que tocou em Jesus, ele parou na hora. Todo mundo apertava ele. Ele disse, quem me tocou? Alguém disse, todo mundo te aperta. E tu pergunta quem te toca, Marcos capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue. Então eu posso estar perto e não crer. Eu posso estar perto, tocar e não confiar. Posso estar todo dia nos cultos, mas não agarrar a palavra. Eu posso até estar seguindo na multidão, é Ele, adorando, mas não creio. Mas alguém que vem de fora. Até a maneira como você vem para essa celebração determina. Eu vou para o culto por quê? Porque eu vou ver talinho. Não, eu sou corpo. Estou servindo, se eu não estou servindo eu vou receber. E mesmo servindo também recebo. Eu acredito que quem serve recebe mais do que quem está recebendo. Pelo menos no encontro com Deus a gente vai trabalhar, recebe mais do que quem está recebendo. Porque o foco é outro, é o Senhor, eu estou servindo, eu estou ligado nele, amém? Ela tocou, ele parou. Algo move o Pai. E por que ele se vira? Porque ele disse, ela não quero que ela perceba que ela roubou algo de mim. Não quero que ela pense que ela é indigna. Ele se vira. Porque Deus está sempre se virando para nós. Ele quer comunhão, ele ama quando você vai a Ele. Ele quer ser visto, notado. Amém? Só que tem algo interessante, né, em toda a história. E aqui é sobre incredulidade, algo que cresce no coração e a gente não percebe. Então mudar os outros é fácil. Mas Deus quer mudar em você. Independente da atitude do seu marido, da sua esposa, você fica bem. Claro que às vezes não é legal.
pessoa está ali chateada, a pessoa de cara feia perto de você o tempo todo. É ruim ou não é? Já teve situações que você quer se morder, eu mesmo já tive situação que eu quis me morder. Hoje a Ju estava brincando e disse: eu estou procurando alguém para bater, para morder, para dar ali. Eu disse: pegue Cleide. As duas resolvam-se. Eu fico só aqui orando, intercedendo. Disse, Pai, manda fogo. Mas às vezes a gente mesmo não se aguenta. É ou não é? Mas quando você está satisfeito no Senhor, essa alegria vem do Senhor. Paulo disse: alegrar-me no Senhor, não tem motivo nenhum, sabe? As coisas não mudaram, eu me alegro nele. Paulo e Silas apanhou a noite toda, mas ele sabia que era a sua verdadeira realidade. Deus nem mandou adorar, nem cantar, nem fazer nada, mas uma crença é mais forte do que as circunstâncias. Meu irmão, o que é um fundamento? Sabe, as pressões são importantes, porque vão revelar o teu coração. O que está dentro só vai sair na pressão. Se pegar uma esponja cheia d'água e espremer, o que é que sai? O diabo pressionou Jesus, ele: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia, diga, ele vai pressionar você. Aí Jesus disse: eu dei ele a tua palavra. Diga, ele está tentando roubar a palavra. Ele quer roubar a semente. Então ele vai sufocar a semente com os cuidados da vida, preocupação, ansiedade, medo, todas essas coisas crescendo, incredulidade. E o coração se torna duro. Deus está falando e você nem crê. Tem tanta gente que vem aqui ao culto e não crê em nada. Não pega nada, não recebe nada e se conforma com essa vida indo para a igreja e voltando. Não! Às vezes eu estou em um lugar e a revelação vem, eu olho para a pessoa trabalhando na rua, onde for. Vem cá, eu quero orar por você. Deus falou algo comigo. E a pessoa diz: se Deus não tivesse te usado para mim hoje, eu não sei o que seria da minha vida. Mas você está tão ocupado com você, com o seu problema, com a sua situação, e o reino não se manifesta. Você diz: eu não sirvo a mamão. Não, está certo. Às vezes a gente tem que lidar com arrependimento. Arrependimento não é remorso, culpa. Às vezes a gente tem uma falsa espiritualidade, ficar ressentido com remorso, com culpa. Na verdade vai dar direito ao diabo para estar te acusando. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. É isso, vir para o solo, percebeu que a semente aflorou, de ira, de raiva, seja do que for, egoísmo, e sabe, a presença vai regar, e essas sementes vão crescer, e você percebe na comunhão. É por isso que esse lugar de comunhão é importante, porque às vezes a gente nem percebe que a gente tem cobiça no coração e nem sabe. Egoísmo. E tudo que a gente quer que Deus resolva um problema, e tudo que Deus quer é mudar o nosso coração, para não só receber aquilo que Deus tem para nós, mas para ser manifestador do reino. Tem alguém comigo aqui hoje? Tá bom. Olha para o teu vizinho e diga: não entre em culpa e vergonha. Isso lhe dá uma falsa sensação de espiritualidade. Aleluia. Graça de Deus. Então muitas vezes a gente tem fé, mas tem outras sementes crescendo juntos com aquilo. Se a gente não sai de carro, a gente sai de bote hoje aqui da igreja. Eu creio que Deus pode enviar barco. Já vi Jesus acalmar a tempestade, mas mandar a lancha para a gente não. Entendedores aqui entenderão. Só que muitas vezes pensamos que a resposta para esse desafio é termos mais fé. Quem já pensou isso? Várias pessoas me procuram: pastor, eu estava até orando por algo, mas eu acho que eu preciso ter mais fé. E o problema daquela situação do endemoniado não era ter mais fé, porque algumas coisas você vai usar poder, mas algumas coisas vai usar autoridade. A gente precisa saber distinguir quando a gente lida com algo com poder e quando a gente lida com algo com autoridade. Só que aqui o problema não é ter mais fé, amém? A gente muitas vezes tem esse conceito, e Jesus cancela o conceito de ter mais fé quando ele fala do grão de mostarda. Ele disse: se você tiver a fé como um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte: ergue-te e muda daqui para colar. Então, não é o tamanho da fé, é a essência da fé. Quando Jesus fala do grão de mostarda, Mateus capítulo 13, 31 diz que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes,
Porém, ela é diferente das outras. Ela é uma semente que não pode ser híbrida. Ela não sofre mistura. Todas as outras sementes podem se misturar, ela não. E ela tem uma casca mais rígida. Ela não sofre mistura. Ela é a menor de todas, porém germinada, cresce e vira na maior de todas as árvores. Mateus 13:31, por favor, coloca aí. Como algo tão pequeno pode mover algo tão grande? Uma única semente. Olha para o teu vizinho e diga: se for a única semente, ela pode mover coisas grandes. Então não é falta de fé no problema, é ser a única semente que reside ali. Ele disse: ajuda a minha incredulidade, porque junto com a fé tinha algo crescendo. Você não percebe. O Espírito de Deus, através de sua palavra, quer mais tirar aquilo que Deus não colocou em você. Você está pedindo para Deus aumentar a fé, e não é sobre ter fé grande, porque Jesus acabou com esse conceito de fé grande, quando Ele compara a fé de um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como um grão, porque é menor de todas. Olha o que a Bíblia diz. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Verso 32. Embora seja a menor dentre todas as, quando cresce, chega a ser a maior de todas as plantas ou árvores, e se torna uma árvore de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. 33. Até aí. É a menor de todas, porém germinada, supera todas. Você tem a semente da fé no seu coração, que é a palavra de Deus. Você tem outras sementes. Quando você vive a partir do que é invisível e alimenta, ou tem a percepção a partir da palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Que sua fé ela vai germinar. E quando ela germina, o que acontece com ela? Só que nessa estrutura de fé, olha o que a Bíblia diz: que essa semente, mesmo sendo pequena, cresce e vira maior de todas as, e vem as aves do céu, faz ninho, repousa, e os animais vêm e pegam sua sombra. A intenção de Deus no nosso coração é germinar a sua palavra. Por quê? Porque essa estrutura de fé cresce, e você para de ser um pedinte e vira alguém que vira sombra para a vida dos outros, alimento para os outros. As aves vão fazer ninho, pessoas vão vir, e através da tua vida vão se repousar naquilo que Deus te deu. De você tem alimento e repouso e refrigério. Quem está comigo aqui hoje? Olha para o teu vizinho e diga: como Abraão, talvez você esteja orando para Deus lhe dar um filho, mas o propósito do céu, a vontade do céu não é só te dar um filho, é fazer uma referência de fé. Para te dar um filho é 9 meses, mas para fazer referência de fé, muda a visão, muda nome, confissão. É a menor de todas, cresce, as aves vêm, fazem ninho, abrigam-se nela. Gente morta, Deus vai trazer para a tua vida, quando colar em você vai viver de novo. Vão ser alimentados por você, ou melhor, por aquilo que é resposta de Deus na tua vida. Você será um canal da resposta de Deus para os outros. Quem está comigo, irmãos? Diga assim: é a semente que não tem mistura. Agora eu queria que você pegasse o dedo de profeta, olhasse para esse irmão que está do seu lado e dissesse assim: meu irmão, se você nessa noite descobrisse que a distância entre você e a vida plena de Deus já tem preparado para você é do tamanho de um grão de mostarda. A distância entre você e seu milagre é do tamanho de um grão de mostarda. Quem pode se alegrar aqui essa noite? Quem não conhece um grão de mostarda olha para ele facilmente e pode desprezá-lo ou julgá-lo, porque ele não aparenta carregar dentro de si um embrião tão grande, de uma árvore tão grande. Sua essência ninguém pode tirar, mesmo sendo pequeno. É por isso que a fé é como um grão de mostarda. A essência da fé está em olhar para Jesus, se alimentar da árvore certa. Se você se alimentar da árvore certa, os seus olhos serão abertos para a coisa certa. Mas se você se alimentar da árvore errada, como Adão e Eva, você vai se abrir para aquilo que não é para se abrir. Quando Pedro olhou para um lugar que Jesus não estava, ele afundou. Se aquilo que eu escuto, olha a mulher do fluxo de sangue, o que faz ela ir até Jesus e tocar? Aquilo que ela ouviu. Se o que eu estou ouvindo não me deixa dependente de Jesus, mas de mim mesmo, tem algo errado com o que eu estou ouvindo. A mensagem está errada.
Uma mensagem que te coloca em teus esforços e na confiança em você mesmo, não é a mensagem do Evangelho. Tem alguém comigo aqui hoje? Diga: fé é como um bilhete. Romanos 1 diz que temos pleno acesso, Romanos 5, versículo 1 e 2, a esta graça pela fé. Quem vai para o cinema sabe que para acessar a sala de cinema tem que ter o quê? Um bilhetezinho, um ticket, né? Não é assim? Um passaporte. Diga: fé não cria nada. Tem muita gente pregando: a fé faz, a fé cria, a fé faz isso e aquilo. Fé não faz nada. Quem cria é Deus. Fé é como uma janela. Deus cria o calor e a luz. A janela permite que o calor e a luz entrem. Fé é o acesso, é o bilhete que te faz entrar. Amém? Naquilo que Deus já fez. Mas ela não cria. Porque se ela cria, não é a realidade do que Deus fez. É você que está fazendo isso acontecer. Você recebe aquilo que Ele faz acontecer. Meu Deus do céu. Se você tem janela na sua casa, você tem cortina e persiana. A luz está lá, se você não abrir, vai entrar? É a fé. Todo esse reino, essa vastidão já é proposta para nós. Se você não entrar pela fé, você não acessa. Temos pleno acesso por causa de Jesus, pela fé, a esta graça. Tem alguém comigo? Diga assim: fé não faz as coisas acontecerem. Agora eu quero que você pegue o dedo de profeta de novo. Diga: meu irmão, você está a um grão de mostardas de viver os melhores dias da sua vida. Diga para o seu vizinho: você está a um grão de mostarda de viver os melhores milagres da sua vida hoje. Talvez você escute essa noite e não consiga enxergar. É por isso que você precisa aprender a ver com os olhos do coração. A sua distância entre você e o milagre é um grão de... Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: esse problema só se resolve com jejum e oração. Porque eles não conseguiram expulsar. Eles foram treinados para expulsar demônios. Ninguém na Bíblia foi tão treinado como os 12 de Jesus. Ninguém tinha esse treinamento. Ninguém nunca foi equipado como eles. Em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que eles foram enviados em grupos de 2. E eles acabaram com a cidade. E voltaram maravilhados, dizendo: nós no teu nome expulsamos demônio. Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio. Se alegre em ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso que vocês fizeram não é nada em ter a essência do reino. Amém? Ser parte do reino. Só que tem algo aí. Se eles eram treinados em libertação e entendiam tudo isso, por que não conseguiram expulsar? E aí eles vão até Jesus. Jesus fala o problema. Para o pai, qual era o problema? Diga: um demônio. Para Jesus, qual era o problema? Diga: a incredulidade. A sua forma de enxergar os fatos. Para você, o seu problema pode ser um. A forma de Deus enxergar não é isso. Seu problema não é o gigante, é a incredulidade sobre o que Deus pode fazer nele. Jesus, eles perguntaram Jesus de lado, porque eu amo os discípulos que eles não criaram uma teologia daquilo que não acontece. Percebeu que a igreja tem muito dessa coisa? Naquilo que não acontece a gente cria teologia. Eu orei e fiz, mas Deus não quis. Os mistérios de Deus são assim. Há coisas realmente que Deus usa, tem seus mistérios, mas não, irmão, não tem nada a ver com isso. Para de criar teologia naquilo que não aconteceu. Se fosse nos dias atuais, como seria? Você não tem Jesus em carne para resolver. Então você ia tentar dar desculpas. E os discípulos não fizeram isso. Chamaram Jesus à parte e perguntaram: por que não aconteceu? Há coisas que a gente tem que, sabe, chamar Jesus à parte: Senhor, em comunhão. Por que isso não aconteceu? Me explica. Também você não tenta explicar tudo. Você não tem que ter explicação para tudo, mas também não deixe de crer. Amém? Porque muitas vezes na tentativa de tentar entender, a gente para de crer. Jesus disse: o problema é que essa casta, esse demônio só sai com jejum. Jesus nem orou e nem jejuou. Só tem uma vez que ele jejuou e orou. Foi na tentação que ele jejuou. Ele orou várias vezes. Mas jejum, na Bíblia, no Novo Testamento, só tem uma vez que diz que Jesus jejuou. Eu creio. Jesus nunca jejuou para operar em milagres, para curar enfermos e expulsar demônios. Ele jejuava como estilo de vida. Ele jejuava e orava para ter fome daquilo que não se vê. Amém? Ele jejuava e orava
para ter fome daquilo que não se vê. Olha que coisa, eu vou jejuar e orar até que aconteça. Você vai passar fome até que aconteça. É como se você estivesse ganhando pontos para Deus se você passar fome. Irmão, sua fome não vai expulsar. O diabo não tem medo dela. O diabo não tem medo do seu jejum. Ele tem medo da sua autoridade. Ali é uma questão de autoridade e não de fome. E por que Jesus fala de jejum e oração? Porque Jesus está falando de incredulidade e não de demônio. O problema não é o demônio, o problema é a incredulidade. A coisa só nesse lugar de comunhão é que essas sementes vão para fora para serem tratadas. Porque você pode viver a vida toda dentro da igreja com uma vida religiosa, cheia de dureza no coração e nunca ser tratado. E viver sempre de migalhas, em vez de entrar na plenitude. Ele disse, esse tipo só sai. Os discípulos não criam uma teologia em cima daquilo. Eles não procuraram uma razão bíblica. E Jesus também disse, só sai com jejum e oração. Qual foi a única vez que ele jejuou? Diga, na tentação. É errado jejuar? Não estou dizendo isso, amém? Só que ele jejuou como estilo de vida e não para Deus fazer coisas. Quem é o problema da história? O demônio ou a incredulidade? Para Jesus? Mas para o Pai, quem é? Haverão momentos que você vai enfrentar uma situação que é maior do que a sua incredulidade pode suportar. Você tem a palavra de Deus, mas você está cheio de perguntas e questionamentos no coração. Coisas que você considera, coisas que você continua questionando, continua meditando, continua alimentando com a energia da sua alma. E a sua mente entra numa batalha muito grande. Mas se essa fé do tipo de Deus no nosso coração for a única semente, ou ela for germinada pela verdadeira essência que é a palavra de Deus, ela cresce acima das outras, se torna algo maior. Está muito ligado àquilo que eu estou meditando, alimentando. Então está na hora da gente parar de ter uma vida religiosa e realmente ter uma comunhão com o Senhor. Uma vida de relacionamento com Deus. De ouvir do Senhor. Você quer viver a vida toda na margem? Ou você quer realmente se render e deixar as águas cobrir seus artelhos, joelhos, ombros, cabeça, e você entrar num lugar onde você vai ver a plenitude como nunca viu antes? Quem está comigo aqui hoje? Diga assim, oração e jejum não expulsa demônios. O diabo não fica com medo quando você passa fome. Ele fica com medo quando você entender quem Deus é e quem você é nele. Quem Deus é e quem você é em Deus. Está comigo? Fica de pé em nome de Jesus. O que é que a oração e o jejum vai fazer? Você vai descobrir quem Deus é e quem você é na comunhão. Queria chamar o louvor aqui à frente. Eu já vi pessoas jejuar até que algo acontecesse, Juninho. Olha que coisa engraçada, Paulinho. Vou jejuar até que aconteça. Ninguém ganha pontos com Deus porque está jejuando. O jejum é algo que vai acontecer em você e não para Deus fazer algo. Amém? Tem alguém comigo? Só que onde é que a incredulidade opera? Naquilo que é visível. Onde é que a fé opera? Naquilo que é invisível. Quando eu reparo ou atento para as coisas que se veem, o que é que vai se aflorar na minha vida? Diga incredulidade. Mas quando eu vivo a partir daquilo que é invisível, o que é que vai operar? A fé. Onde é que a fé opera? Diga no invisível. Onde é que a incredulidade opera? Antes de Jesus vir, quando Jesus nasce, na verdade, houve um decreto de Herodes para matar todas as crianças. Houve choro, grito. No natural, um barulho acontece. Satanás sempre vai usar o que é visível, o que é tangível, para chamar a tua atenção. Só que nos bastidores, Deus estava fazendo algo muito grande. Moisés nasceu, um decreto veio. Havia choro e grito, barulho do lado de fora. Onde ninguém via, Deus estava fazendo algo muito grande, preservando o libertador, guardando ele e preparando ele para um tempo que se viria. Quando eu preguei domingo sobre Eliseu e Geazim, quando o exército da Síria cercou Eliseu e Geazim, o moço disse, ai meu Senhor, vamos morrer. O que é que Eliseu disse? Mais são os que estão? Do que os que estão? Porque ele enxergava a partir de uma realidade espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que você esteja essa noite cercado por problemas e dificuldades, há muito mais trabalhando por você do que aquilo que está nos seus olhos. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga, ei meu irmão,
Aquilo que você está vendo não se compara com aquilo que Deus está fazendo no reino do invisível. Há muito mais do seu lado do que contra você. Nos bastidores, Deus está fazendo com que tudo coopere para o teu bem. Então não se mova pelo que está vendo. As coisas estão acontecendo, estão fluindo. O problema é que você não aprendeu a arte de ver invisível. Fé. Você está andando pelo que sente, pelo que vê. Tinha como cantar aquela Jeová Jireh. Estilo ao vivo, Aline Barros. Minha esposa, quando bota, diz assim: bota o ao vivo, tem mais fogo. Deus quer te dar experiências com Ele. Coisa forte, eu estou sentindo aqui essa noite. Vamos orar e adorar o Senhor por um tempo. Domingo que vem não haverá celebração. É São João, não é porque é São João a gente vai folgar. Porque aqui fica lotado de fogueira, é muita fumaça, irmãos. Até para cultuar é ruim aqui. A gente fez o São João no passado, é fogueira para tudo que é lado, é uma coisa de louco. Por conta disso, estou dando uma folga para todos vocês. Diga muitas sementes no coração. O discípulo já tinha autoridade para expulsar aquela situação. Tem coisas que Deus já te dá autoridade, você não está usando por causa de uma outra coisa que está crescendo no teu coração. Onde a incredulidade opera? No visível. Onde a fé opera? No invisível. Jejuar é aprender a ter apetite por coisas que não podem se ver. O mais abstrata que a fé pareça ser, essa é a vida de fé. Por mais irracional, esse mundo invisível é onde eu me firmo. Eu me firmo naquilo que Paulo diz: não atentando nós às coisas que se vê, mas são os que estão conosco. Como? Se eu estou cercado por um exército, as circunstâncias contra mim. Não, eu não estou vendo a partir de uma percepção natural. Eu estou vendo a partir de uma realidade do que Ele fez. Meu Deus é por mim, a sua palavra está operando. Deus está criando com sua palavra, com sua promessa. E o diabo sabe, então ele está causando barulho, bagunça do lado de fora, para chamar minha atenção, para conduzir meu coração, para eu gastar minha energia, para me prender a algo que é inferior. Mas eu sou de cima. Já que sou de cima, vou pensar como alguém que é de cima, vou ver como alguém que é de cima, vou agir como alguém que é de cima. Seja feita a tua vontade de Deus, Rei. Seja feita, reino, venha. Quando na oração esse lugar é tomado em nossa mentalidade, a mente de Deus agora está operando diante de uma situação. Fecha os olhos. O Senhor vai dar imagens novas no teu coração. Você não está precisando de um milagre, você está precisando de imagens novas no seu coração. Você se vê deprimido, sozinho, sozinha, mas o Senhor quer mostrar que mais são os que estão com você do que aqueles que estão contra você. Há algo no reino espiritual que é maior do que o reino natural. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite. Porque no meio de tudo isso que você está passando, Deus está fazendo algo muito grande. Ele te ama demais. O inimigo quer o teu coração, quer a tua atenção, quer a tua energia, quer causar uma depressão para te paralisar de vez. Mas o espírito de poder, de coragem, de amor te trouxe para esse lugar para te dizer: essa é a noite que eu te levanto. Os sonhos que estão paralisados no teu coração vão começar a ressair. Fecha os olhos. Vida, começa a tocar essa canção, Pai. Igreja, quem está comigo aqui essa noite? A gente vai encerrar cedo hoje, é por isso que eu já estou terminando mais cedo a mensagem, para que vocês possam fluir. Então fecha os olhos, deixa fluir. Aleluia, nós estamos aprendendo a entender a maneira como Deus se move. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se eu te dissesse que nessa noite o invisível pode ser a sua maior oportunidade.
Você está a um grão de mostarda de viver os melhores dias da sua vida. Quando chegar em casa, ore Efésios 1, versículo 17 ao 19. Pai, eu oro pela tua igreja essa noite. Eu oro para que o Senhor conceda para eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Eu oro para que você ilumine os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Espírito Santo, abre os olhos do coração da tua igreja, que eles possam viver a vida, não numa percepção natural, mas numa percepção da fé, que é a arte de ver o invisível, acessar a vida plena que o Senhor deixou para nós, que a gente não se mova pelo que é natural, pelo que é real, porque se a nossa confiança estiver naquilo que podemos ver, a nossa confiança vai se quebrar. Mas hoje colocamos a nossa confiança naquilo que é eterno, colocamos o nosso coração na tua palavra e em você, Pai, porque sabemos que você é bom e você tem o melhor para nós. Como Eliseu, nós declaramos nessa situação, não baseado no que vemos do natural, mas do espiritual. Mas são os que estão conosco. Muito mais é o teu trabalhar em nossas vidas do que os problemas que estão acontecendo à nossa volta. O Senhor está fazendo algo muito maior, algo muito melhor à nossa volta do que aquilo que está acontecendo no que é visível. E eu declaro milagres extraordinários na família, nos negócios, na saúde, no emocional, em todas as esferas. Espírito Santo, teu poder e atuação essa noite, em nome de Jesus. Quantos querem, diga amém. Dá a paz, abraça o teu irmão, diga: você é o melhor de Deus em Cristo Jesus.